Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Então vamos rever alguns assuntos que nós vimos até agora e que são assuntos importantes para a nossa primeira avaliação. Tá? Bom, o primeiro assunto que nós vimos de suma importância é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Tá? Você precisa estudar isso para a prova. A grandeza escalar, nós vimos que ela possui apenas um módulo, uma intensidade. O que é esse módulo aqui? É um número. Tá? Então, o módulo é o tamanho da grandeza. Já a grandeza vetorial, além do próprio módulo que tem na escalar, ela terá ainda direção e o sentido. Toda grandeza vetorial nós representamos aqui com uma seta, né? Observe que a direção é a reta suporte, tá? Então a direção é a reta que ela está em cima, então aqui normalmente a gente fala que a direção é a direção horizontal. E já o sentido eu tenho que olhar da onde que ela sai para onde que ela vai. Então o sentido eu tenho que olhar as duas pontas, tá? Então aqui ela está indo para a direita. Esse é o sentido. Qual o modo? O modo é o tamanho aqui. Vamos supor que se fosse 10 metros. Tá? 10 metros. Então o módulo é o tamanho, é 10 metros. O módulo é esse número aqui. Tá? Então o módulo é o número, direção é a reta suporte, o sentido eu tenho que ver para onde que ela está indo. Tá? Então o vetor é esse ente matemático aqui que tem esse módulo, também chamado de intensidade, direção e sentido. Observe, olha isso no caderno, que nós vimos como que a gente pode fazer essa soma vetorial. Tá? Então essa soma vetorial ela pode acarretar em várias consequências. Uma das consequências é uma soma aritmética, uma subtração aritmética, até um teorema de Pitágoras. Então você precisa recordar esse assunto de somar vetores. Isso vai cair, somar vetores. Tá? Outro assunto importante que também já vimos, e você tem que relembrar isso para a prova, é como que a gente calcula uma medida em função dos algarismos significativos. Né? Então eu usei como exemplo naquela aula um lápis e uma régua. E como que eu sei o comprimento né, desse lápis aqui? Então observe que eu tenho certeza que esse lápis aqui ele passa dos 6 centímetros, tá? Então 6 centímetros eu tenho certeza. E vai até onde? Ó? Vamos montar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Também passou do 4. Então observe aqui, ó, que o comprimento desse lápis é de 6,4 centímetros. Mas eu preciso colocar uma certa incerteza. A incerteza é a incerteza aqui da régua. Toda a incerteza da régua é esse valor fixo aqui, ó, 0,5 milímetros, que é a metade da menor divisão da régua. Isso nós já vimos, tá? Então, como que você tem que dar a tua resposta? Você tem que dar em função dos algarismos exatos e do duvidoso. A combinação dos algarismos exatos e do duvidoso é o que nós chamamos de algarismos significativos. Então, aqui, quantos exatos eu tenho? Exatos é que eu posso ver aqui na régua. Então, o 6 é exato. E esse 4 aqui, ó, né, 0,4, também é exato. Esse 5 aqui é o duvidoso. Então, eu tenho que dar em função do duvidoso e do exato, que são os significativos. Então, o tamanho desse lápis aqui é 6,45 centímetros. Ou, se você quiser passar para milímetros, você pode fazer que é 64,5 milímetros. Tá? Então, o 6 e o 4 são algarismos exatos e o 5 é um algarismo duvidoso ou estimado. Tá? Então, duvidoso porque é a regra dessa régua aqui. Quando eu vou te dar um valor, eu não vou te dar que instrumento eu usei para fazer a medição. Então, a gente, aqui, né, no ensino médio, a gente vai considerar que o último algarismo sempre vai ser o algarismo duvidoso. Tá? Os outros são algarismos exatos. Tudo bem, gente? Um exemplo aqui, ó. Vamos fazer uma soma e subtração. Observe aqui, ó, eu quero que vocês façam a soma de 5,24 metros mais 2,561 metros, tá? Aqui também é metro, tá? Metros. Então você vai fazer essa continha aqui e a tua resposta tem que ter a mesma quantidade de algarismos significativos da menor parcela. Então olha só, essa primeira parcela tem quantos significativos? 1, 2, 3. Esse 5 e o 2 são exatos, esse 4 é o duvidoso. Aqui eu tenho quantos significativos? 1, 2, 3, 4.
Tenho 4, onde o 2, o 5 e o 6 são exatos e o 1 é duvidoso. Então, observe, quando eu faço a continha, a resposta tem que ter a mesma quantidade de significativo da menor parcela, que é esse daqui. Se esse daqui tem 3, a resposta também tem que ter 3. Ó. 1, 2, 3. Então, fazendo essa continha, a tua resposta tem que ser 7,80 metros, usando as regras dos logaritmos significativos. Tudo bem? Aqui o produto, né, ou a divisão, é exatamente a mesma regra. Ó, observe aqui que eu quero que vocês façam 3,45 metros vezes 5,6 metros. Se você faz isso aqui na mão, na calculadora, você vai encontrar esse valor aqui, ó, 19,32. Mas observe aqui, ó, 19,32 metros quadrados, eu tenho quantos significativos? Tem quantos algarismos? 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, eu só tenho 2. Aqui, ó, só tenho 3. Então, a resposta tem que ser dada em função da menor parcela em significativos. Então, é esse daqui, ó. Esse daqui eu só tenho 2 significativos. Então, a resposta também só pode ter 2 significativos. Então, o que você vai fazer? Joga esse daqui fora. Então, tenho a resposta correta é 19 metros quadrados. Tá? Tudo bem? Observe que se você tivesse um valor assim, ó, 19,8, aí você tem que usar a regra do arredondamento, tá? Como esse 8 aqui ele vai ser maior do que 5, você acrescenta mais um aqui no algarismo anterior. Então a resposta ficaria 20, tá? Que é metro quadrado. Tá? Então se esse daqui for maior ou igual a 5, você vai ter que usar a regra do arredondamento. Outra informação importante, outro assunto importante para a prova é o conceito de velocidade. A gente tem que saber o que é velocidade. Então, observe aqui que a velocidade é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem modo, direção e sentido. Observe que eu posso escrever a velocidade com essa equação aqui, é v delta s sobre delta t. Se eu falei que é vetorial, eu coloco setinha em cima do v e do s. Mas eu poderia apenas perguntar um módulo. Quando perguntar apenas um módulo, eu posso escrever essa velocidade com caráter escalar. Então eu tiro a setinha. Então vai ficar v é delta s sobre delta t. Tudo bem? Então, para toda grandeza vetorial, quando eu pedir apenas a intensidade ou apenas o módulo, você pode escrever como caráter escalar. Tá? O movimento retilíneo uniforme tem algumas características. Que características são essas? O vetor velocidade do corpo se mantém constante, tá? E diferente de zero. Tá? Então, velocidade é equivalente à velocidade média, né? Porque é um movimento constante. A força resultante que está no corpo é zero. E a aceleração também é zero. Tá? Então, tem que lembrar que no MRU, velocidade constante. Isso é a parte mais importante. Bom, qual é a função horária desse movimento uniforme? Função horária desse movimento uniforme eu mostrei para vocês. E para quem quiser memorizar, né, eu falei que as pessoas memorizam vendo a palavra sorvete aqui escrita. Então, quem quiser memorizar como sorvete, tudo bem, tá? S é a posição final, S0 a posição inicial, V velocidade e T o tempo do móvel, tá? Tem que saber isso é muito importante. Classificar um movimento progressivo e retrógrado, aqui é super simples. Se a velocidade é positiva, ou seja, o móvel está caminhando no sentido positivo da trajetória, eu vou classificar esse movimento como movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, o móvel está andando no sentido negativo da trajetória, eu vou classificar como movimento retrógrado. Isso é extremamente importante, hein? E fácil. Basta eu olhar o sinal da velocidade. Então, se for um exercício que te deu a velocidade, olha para o sinal da velocidade. Positivo, progressivo, negativo, retrógrado. Se for um exercício que te deu uma figura, um desenho, você vai ter que olhar aqui, ó, você está andando no sentido positivo. Ó. A pessoa está andando no sentido positivo. Então, é progressivo. Está andando no sentido negativo, ó, é retrógrado. Como que eu sei que está andando no sentido positivo ou negativo? É direita positivo e esquerda negativa? Não, né? Ó, essa setinha aqui está indicando para onde é o positivo. Então aqui positivo está para a minha direita, tanto nessa primeira figura quanto nessa outra figura aqui. Mas a setinha podia estar para cá, tá? Aí muda a orientação.
Encontro dos corpos. Como que eu vou encontrar um instante a posição dos corpos? Basta que a posição final do corpo 1 é igual à posição final do corpo 2, ou a posição final do corpo A é igual à posição final do corpo B. Então, quando as posições são iguais, é o momento do encontro dos corpos. Vai acontecer encontro ou não? Depende do exercício, depende da velocidade dos corpos. Tá? Mas se pedir o encontro, vocês vão fazer isso, calcular SA igual a SB. Para calcular o encontro, primeiramente a gente calculou o instante. Mostrei na última aula. Se o instante for negativo, não há encontro. Se o instante for positivo, há encontro. Tá? Gráficos. É extremamente importante saber os gráficos. Ó. Gráfico VT. De que movimento é esse? Movimento retilíneo uniforme. Então, o gráfico VT é uma linha constante. É paralela ao eixo T. Tá? Então, está em cima do... Está no lado positivo, né? Está aqui em cima. É movimento progressivo. Está aqui embaixo, movimento retrógrado. Bom, para eu calcular o deslocamento do móvel, basta eu calcular a área, se eu tenho um gráfico. Tá? Se eu tenho um gráfico, calculei a área, eu tenho o deslocamento do móvel. Gráfico S em função do tempo, com uma velocidade positiva, ou seja, movimento progressivo. Como que é o gráfico disso? Uma reta crescente. Tá? Agora, se eu tenho movimento retrógrado, como que é o gráfico disso? Uma reta decrescente. E como fazer esse gráfico, a gente fez bastante isso em sala de aula, montando até uma tabelinha. Né? Bom, aceleração. Agora, vamos partir para um novo conceito, o conceito de aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Então, quando você muda a velocidade, surge essa grandeza, a aceleração. Se você aumentou a velocidade, é uma aceleração positiva. Se você diminuiu a velocidade, é uma aceleração negativa, ou você pode chamar simplesmente de uma desaceleração. Tá? No caso do MRU, do movimento retilíneo uniforme, eu falei para vocês que a velocidade é constante, ou seja, não há variação da velocidade. Se não há variação da velocidade, o gráfico de A versus T tem que ser no zero, tá? Tem que ser uma reta constante no zero, tem que ser zero. Bom, aí aqui, esse movimento retilíneo uniformemente variado, eu vou cobrar uma primeira parte, a introdução, tá? Depois da prova eu vou terminar essa matéria, mas é apenas uma introdução que eu vou cobrar na prova. Então, olha só, eu acabei de mostrar para vocês, né, o que é uma aceleração. Nesse tipo de movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração existe, ela não pode ser zero, tá? Ela não é zero, porém ela é constante. Então, a aceleração nesse tipo de movimento, ela é constante, diferente de zero. Tá? Então, a aceleração ΔV sobre ΔT. No SI, a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Qual a função horária da velocidade desse movimento? Então, é isso daqui, ó, V é igual a V0 mais AT. Observe aqui, ó, que se eu tenho a aceleração positiva, é uma reta crescente. Se eu tenho uma aceleração negativa, é uma reta decrescente. Bom, agora eu posso classificar esse movimento retilíneo uniformemente variado em movimento acelerado ou retardado. Se os sinais das velocidades e da aceleração forem iguais, então observe só essa primeira figura aqui, ó, tá? Então, V e A são iguais. V e A são iguais, sentidos, tá? Sentidos. Ou seja, se são positivos ou se são negativos. Os dois têm que ter o mesmo sinal, tá? Então, se a velocidade for positiva e a aceleração for positiva, é um movimento acelerado. Agora, se a velocidade for negativa e a aceleração também for negativa, então continua sendo acelerado, porque sinais iguais, sentidos iguais, tá? Agora, para o movimento retardado, os sinais são diferentes, os sentidos desses vetores são diferentes. Então, ó, aqui eu tenho velocidade positiva e aceleração negativa, ó, retardado. Aqui também, velocidade positiva e aceleração negativa. Também é um movimento retardado. Então, sinais diferentes, retardado. Sinais iguais, acelerado. Tá? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.